Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um gráfico de linha aqui no Excel. Nesse exemplo aqui eu estou mostrando o faturamento de janeiro a dezembro de uma determinada empresa. Então vou te mostrar exatamente como deixar nessa aparência aqui. Veja que no fundo eu tenho algumas linhas de grade em azul bem transparentes e deixam um visual bem dinâmico e profissional utilizando esse gráfico. Além disso, eu vou te mostrar como deixar essa linha bem fina e sombreada, além desses marcadores, essas bolinhas em vermelho que mostra o total faturado de cada mês. Então, fica comigo até o final do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like e aqui embaixo tem um curso de Excel para te ajudar também. Bom, então eu voltei aqui à tela normal do Excel e aqui nessa nova planilha eu tenho os dados que eu utilizei para criar aquele gráfico. Então eu tenho na coluna A, janeiro a dezembro, na coluna B o total faturado de cada um desses meses. Então para começar eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essas linhas de grade que estão aqui no fundo. Para fazer isso eu vou lá em cima na guia exibir, vou desmarcar aqui ó, linhas de grade e aí pronto, eu vou ter um ambiente mais limpo para trabalhar aqui no Excel. Então vamos fazer o seguinte, se eu quero inserir um gráfico de linha, eu vou lá em cima na guia inserir, do lado direito eu tenho esses campos com todos os gráficos aqui no Excel. Dentre eles eu vou escolher essa opção aqui, ó, inserir gráfico de linhas ou de áreas. Vou clicar aqui, escolher essa primeira opção, linha, eu dou um clique e lá embaixo vai trazer o gráfico em branco para mim. Então agora eu vou colocar as informações que eu quero dentro desse gráfico. Para fazer isso eu vou clicar com o botão direito, selecionar dados e aqui eu vou clicar em adicionar. Vou colocar o nome de total faturado. Aqui embaixo eu vou apagar e vou clicar nessa seta ao lado direito e vou selecionar todos os valores que eu quero compor no gráfico. Nessa parte eu sempre vou colocar os valores que eu tenho no gráfico. No caso ali são os meus valores faturados. Então vou lá na minha tabela, clico no primeiro valor, 85.212, vou pressionar Ctrl Shift seta para baixo. Ctrl Shift seta para baixo, eu consigo selecionar toda aquela coluna que contém os valores que eu quero inserir no gráfico. Feito isso, vou pressionar Enter e OK. OK novamente, meu gráfico já tem os valores faturados aqui em uma forma visual. Só que eu quero lá embaixo deixar os meses de janeiro a dezembro. Então como que eu vou fazer? Botão direito, selecionar dados e aqui do lado direito em editar, eu vou clicar aqui, selecionar a seta e vou lá na minha tabela, vou clicar em janeiro, Ctrl Shift seta para baixo, selecionar tudo, vou pressionar Enter e OK. OK novamente, pronto, lá embaixo agora no meu gráfico eu tenho os meses de janeiro a dezembro. Agora vamos alterar algumas coisas aqui para ficar conforme o primeiro gráfico nosso. A linha suavizada, esses marcadores, aquele fundo gradiente. Enfim, vamos fazer aqui o gráfico ficar muito mais profissional. E para isso eu vou fazer o seguinte, para começar eu vou clicar nesse eixo Y. Então eu clico aqui no eixo Y, vou pressionar Delete e aí eu vou ganhar mais espaço aqui na área do gráfico. Agora eu vou clicar aqui com o botão direito, vou lá embaixo em formatar a área do gráfico e agora aqui nesse baldezinho, ó, vou escolher o balde preenchimento de gradiente e olha só, já mudou o gráfico. Agora mais para baixo eu posso escolher a cor que eu quero nesse baldezinho aqui. Então vou clicar, vou escolher um roxo, por exemplo, e eu posso mexer aqui esses marcadores, ó. À medida que eu altero, movimento eles, o gráfico também vai alterando. Eu vou fazer assim, eu vou clicar nesse segundo marcador aqui do meio, vou vir aqui do lado, vou pressionar esse X para excluir ele, vou excluir o outro aqui também, vou deixar só esses dois aqui na extremidade. Nesse primeiro que está selecionado aqui, eu vou lá no balde
e vou em mais cores, personalizar, e aí eu vou clicar aqui, ó, para suavizar esse roxo. Aí eu vou ter um roxo bem mais clarinho lá no gráfico. Agora eu vou clicar no segundo marcador, vou no balde, mais cores, eu vou deixar um azul mais clarinho, quase um branco aqui, ó. Então pressiono OK, beleza. Olha só como ficou lá no meu gráfico. Já melhorou um pouco. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui em borda, aqui embaixo, então eu cliquei em borda, vou colocar aqui, ó, sem linha. Agora eu vou fechar esse campo, clicar fora, porque essa borda que nós colocamos sem linha, ele tirou a borda que estava aqui em volta dessa área do gráfico. Isso vai melhorar, vai ajudar muito para a gente aqui. Agora eu vou clicar aqui no gráfico, vou lá em cima, na guia formatar, e aí aqui em efeitos da forma, vou clicar aqui, vou escolher sombra, vou pegar essa sombra aqui e olha só, olha a diferença que já está o meu visual aqui no gráfico. Agora, aquele título de total faturado, eu vou clicar lá, vou na página inicial, deixar como negrito, aqui na fonte eu vou escolher esse preto, e lá embaixo, no eixo X dos meses, eu clico lá e vou fazer a mesma coisa, ó, negrito, e eu vou deixar, vou até aumentar um pouco essa fonte, e pronto. Posso alterar essa cor da fonte também, quer ver? Vamos colocar aqui um roxo mais escuro, por exemplo. Deixar esse roxo aqui, vamos ver como que fica aqui no título. Pode ser, eu vou aumentar o título aqui também. Pronto. Bom, tá ficando visual o nosso gráfico. Agora vamos alterar essa linha aqui para deixar ela mais fina e suavizada. Vou clicar com o botão direito, lá embaixo, formatar a área do gráfico. Vou clicar na linha lá no gráfico e agora lá embaixo eu tenho linha suavizada, ó. Vou deixar marcada aquela opção. E aí ele suavizou a linha no meu gráfico. Agora eu clico nessa linha, vou lá em cima em formatar, guia formatar, e aqui em contorno da forma, quando eu passo o mouse nas cores, olha só, ele vai mudando a cor daquela linha para mim. Então posso deixar aqui o que? Vamos ver o branco aqui, não. De repente o verde. Eu vou deixar esse aqui, ó, essa cor aqui. E agora para mim afinar essa linha, eu selecionei a linha, veja que é só dar um clique aqui em cima da linha, aí eu consigo selecionar toda essa linha, vou lá em cima, guia, formatar, aqui em contorno da forma, lá embaixo, em espessura, vou escolher a primeira ali, ó, com uma linha bem fininha agora, olha só, ficou até mais clara, então vamos clicar nela, contorno da forma, vou pegar uma cor mais escura aqui, ó, pronto. Olha só, ficou bem mais visual. E agora eu clico de novo na linha, e em efeitos da forma eu vou colocar uma sombra também. Vou colocar essa sombra aqui, ó. Olha o efeito, como ficou bem mais profissional agora. Bom, tá faltando algumas coisas, vou colocar aquelas linhas de grade no fundo, e para isso eu vou fazer assim, ó. Clico no gráfico, vou vir nesse sinal de mais, e agora eu vou escolher aqui, ó. Linhas de grade, eu vou clicar nessa setinha, vou marcar essa opção de vertical principal. Por quê? Agora ele colocou tanto a horizontal como vertical aqui no fundo. Tá bem branquinha. Agora eu clico nessa linha aqui, eu posso alterar a cor dela. Eu vou lá em cima em contorno da forma. Posso colocar um roxo aqui, ó. Agora eu seleciono horizontal, lá em contorno da forma eu marco o roxo, e agora vamos fazer o seguinte, clarear um pouco essa linha. Para isso eu clico com o botão direito, vou lá embaixo em formatar área do gráfico, e vou fazer o seguinte, seleciono a linha, e aqui em transparência, ó, eu tenho cor e transparência, eu vou deixar aqui em 52%, vou aumentar 76%. Agora eu clico na linha de novo lá no gráfico, 72%, ó, vou colocar aqui 72% e olha só
aparência que ficou lá no gráfico. Posso colocar aqui até linha gradiente se eu quiser, aí ele vai dar uma alterada, mas vou deixar a linha sólida mesmo. Voltar aqui para 72%, vou fechar e olha só a linha que ele colocou. Se você quiser clarear mais, aí aumenta lá para 80%, por exemplo. Eu vou deixar assim. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqueles marcadores aqui na linha. Para fazer isso, eu vou clicar com o botão direito, vou lá embaixo e formatar a área do gráfico e eu vou clicar nessa linha agora e aqui nesse baldezinho, vou clicar no balde, ó, vou lá em cima, eu tenho essa opção de marcador. Vou clicar em marcador, opções de marcador, aqui embaixo, vou escolher interno e aqui no tipo, eu vou lá embaixo escolher esse aqui, ó. O tamanho eu vou deixar 9 e aqui embaixo, ó, que legal, vou deixar preenchimento gradiente. Preenchimento gradiente. Aí eu fecho isso aqui, clico fora do gráfico e olha só o visual. Só que é o seguinte, eu posso alterar a cor dessas bolinhas aqui, ó. Então eu clico em uma delas, vou lá em cima na guia formatar e aqui em preenchimento da forma, quando eu passo o mouse, olha só, ele vai mudando a cor lá para mim. Então se eu escolher, por exemplo, o próprio roxo, olha como que vai ficar. Só que eu quero fazer o seguinte, ó, vou clicar nela, preenchimento da forma, vou lá embaixo em gradiente e vou marcar uma dessas opções aqui, ó. Ou eu posso marcar essas mais escuras ou essa aqui, ó. Eu vou deixar, quer ver? Essa aqui, ó. Pronto. Aí ficou um pouco gradiente ali, deu um visual bacana. Vamos colocar agora o rótulo de dados aqui nesse gráfico. Eu apenas clico aqui, clico no sinal de mais e venho em rótulo de dados, aqui ó, rótulo de dados, mas veja que ele colocou um cifrão e um valor estranho ali para mim. Então o que eu faço? Clico em qualquer um deles com o botão direito, vou lá embaixo em formatar rótulo de dados e aí eu vou escolher a opção de número, lá embaixo ó, número, aqui em categoria eu vou escolher moeda e aqui em casas decimais eu vou deixar 0. Aí eu fecho aqui e olha só, ele colocou lá no gráfico da forma correta. Agora eu clico em qualquer um deles, vou lá na guia página inicial, posso alterar a cor para um preto ou um... Quer ver? Vou deixar esse aqui, esse preto aqui mais escuro. E aí eu posso aumentar essa fonte também, desse rótulo de dados. E agora vamos fazer um detalhe muito importante, você precisa saber isso. Então fica atento agora, porque é muito importante você aprender o que eu vou te falar aqui. Para a gente ocultar os dados da tabela que nós usamos para criar esse gráfico, eu não posso simplesmente selecionar lá a coluna B e a coluna A, botão direito, vou lá embaixo em ocultar, porque, olha só, sumiram todos os dados do meu gráfico. Então, o que eu faço para ocultar as colunas ou as tabelas que eu tenho sem que o gráfico seja alterado, né? Sem que o gráfico seja alterado. Eu vou ter que fazer o seguinte. Veja até um detalhe, ó. Eu ocultei aqui e aí sumiu a formatação. A formatação aqui da letra, do título e aqueles marcadores. Mas a gente coloca fácil, ó. Botão direito, formatar área do gráfico. Aqui eu vou selecionar a linha, marcador, opções de marcador interno. Vou escolher esse, vou deixar o tamanho. Beleza, ó. Agora eu só coloco. Beleza, tá lá. É porque quando eu ocultei a coluna, ele desapareceu, mas agora a gente colocou de volta. Bom, eu vou clicar com o botão direito no gráfico, selecionar dados, e aqui eu vou escolher essa opção de células ocultas e vazias. Clico aqui, vou marcar essa opção de mostrar dados em linhas ou colunas ocultas. Marquei aqui, ok, ok novamente. Agora sim eu posso selecionar a coluna A e B, botão direito, lá embaixo em ocultar, beleza, meu gráfico continua com os dados
corretos aqui. Agora presta atenção nessa dica que é bem importante, pode te ajudar muito, hein? É o seguinte, eu vou te mostrar como deixar isso tudo aqui em uma tela gigante para você mostrar para alguém, para você apresentar ou falar sobre esse gráfico, seja qual for a informação que você tenha nele. Então, para isso eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo no canto inferior direito, eu vou deixar o meu zoom sempre em 100%. Aqui sempre em 100%. E aí eu vou lá em cima na guia exibir, vou desmarcar a barra de fórmulas, títulos, e aí eu vou fazer assim, ó, lá em cima do lado direito, naquela setinha de opções de exibição de faixa de opções, eu vou clicar lá, escolher ocultar automaticamente a faixa de opções, e aí eu vou arrastar meu gráfico aqui para baixo um pouquinho, mais ou menos só até aqui, ó, nem precisa ser muito certo não. Arrasto para o lado esquerdo, para cima e tá lá. Olha só a diferença que é a gente montar um gráfico simples de linha do que qualquer coisa. Olha como ficou mais profissional. Você pode apresentar isso aqui de uma forma muito mais dinâmica, bacana, visual, te mostrando aí uma eficácia muito diferente do que você simplesmente criar um gráfico daqueles que a gente só inseriu lá os dados e colocou tudo esgarranchado de qualquer forma. Bom, tá aí a dica. Se esse vídeo te ajudou, compartilha, deixa seu like, comenta aqui embaixo se você teve alguma dúvida. Te vejo na próxima e até mais.